Lição 2 da série Teologia Básica, do tema A Revelação Geral e a Culpa. O texto de referência hoje é Salmo 19, versículo 1, que diz: Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Bem, o objetivo dessa lição é dar seguimento à nossa caminhada de aprendizado na teologia, trabalhando questões simples e estruturais da teologia reformada. Hoje vamos trabalhar mais dois conceitos teológicos muito importantes, a saber, o conceito de revelação e a culpa. Esses são os assuntos de nossa lição. No estudo passado, espero ter deixado claro que Deus revela-se ao homem, e esse livre desejo de Deus se revelar é pura graça, pois se Deus não desse esse passo em nossa direção, não poderíamos conhecê-lo de maneira íntima. Nesse processo de revelação, que é Deus se mostrando ao homem, ele decidiu guiar alguns para o registro de um documento escrito, a Bíblia, para fazer conhecida a sua vontade, o seu caráter e a sua pessoa aos homens. Conforme o próprio apóstolo Pedro diz em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 20 e 21, que diz: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Bom, a consequência de Deus ter estabelecido um meio de revelação documental, sendo esse a Bíblia, é que devemos conhecer as Escrituras e interpretá-las dentro das suas particularidades, gêneros literários e contextos histórico-culturais. Isso foi o que meditamos no estudo passado e que está totalmente conectado ao que vamos estudar hoje, a revelação geral e a culpa, pois a teologia emerge da própria Escritura Sagrada. Portanto, o que é revelação geral? E como o coração humano está diante de Deus devido a essa revelação, sendo essa a culpa? Essas questões estão declaradas na própria palavra de Deus. Portanto, passemos então ao primeiro ponto de nossa lição, a revelação geral. A primeira coisa a se fazer é tirar de nossa cabeça que estudar conceitos teológicos é difícil e que fazer teologia é somente para pastores. Se Deus se revelou por meio de um documento escrito e nos deu a capacidade de entendê-los, é porque Ele espera que façamos isso com zelo e dedicação. Precisamos entender também que temos uma ajuda extra, o próprio Espírito Santo, que nos ajuda a compreender qual é a vontade de Deus em Sua palavra. Tendo desmistificado a teologia, passemos ao nosso conceito em questão, a revelação geral. Essa é nada mais do que os elementos da criação que por si só revelam a existência de Deus. Penso ser necessário citar as palavras de D.I. Packer aqui, em seu livro A Teologia Concisa, um guia do estudo das doutrinas cristãs históricas. Lembrando que Packer é o autor ao qual estamos nos auxiliando em nossos estudos. Portanto, para aprofundar um pouco mais o nosso entendimento sobre o que é a revelação, ele diz: a revelação geral é assim chamada porque todas as pessoas a recebem pelo simples fato de estarem vivas no mundo de Deus. Isso foi assim desde o início da história humana. Deus revela ativamente esses aspectos de si mesmo a todos os seres humanos de forma que todos os casos de falha em render graças e servir ao Criador com justiça constituem pecado contra o conhecimento, e negações de ter recebido tal conhecimento não devem ser levadas a sério. Packer. Bem, o que o teólogo D.I. Packer está nos dizendo é que as coisas criadas são evidências claras de que Deus existe. E mesmo que alguns homens não reconheçam isso, Deus continua sendo Deus criador de todas as coisas. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos, capítulo 1, 20 e 21. Vejamos o texto. Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecido de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Veja como Paulo é direto e objetivo. Ele aponta dois aspectos do ser de Deus que são comunicados desde a criação do universo. Todos os homens são claramente expostos a esses aspectos do ser de Deus.
Na criação, Deus revela o seu eterno poder, Deus criador e sustentador de todas as coisas, e também revela a sua divindade, o único que é Deus. O argumento de Paulo é simples. Deus se revelou nas coisas criadas, todos os homens têm elementos o bastante para buscarem a Deus. A criação fornece um conhecimento elementar sobre a existência de Deus, e todo homem que rejeita isso, ou seja, não se coloca em postura de adoração a Deus, é indesculpável, pois Deus se revelou. Portanto, ninguém pode dizer, eu não sabia, pois Deus se deu a conhecer na criação. Uma coisa que precisa ficar muito clara nesse texto é que Deus está revelando a sua existência desde o princípio. Deus não apresenta ao mundo uma prova de sua existência uma vez ao mês ou 3 vezes por semana. Desde o dia em que ele disse, haja luz, ele está manifestando ao mundo a sua existência. Portanto, a revelação geral é isso. Deus manifestou-se, revelou-se e comunicou-se aos homens por meio das coisas criadas. Para fundamentar ainda mais esse conceito, quero citar as palavras de outro teólogo chamado Sproul. Ele diz, essa revelação não nos dá todos os detalhes específicos sobre o caráter e a natureza de Deus, mas certamente nos dá um conhecimento geral de Deus. Essa revelação inclui o poder eterno de Deus, o seu ser eterno e autônomo tem sido revelado em cada folha, cada página, cada gota de chuva e cada centímetro dos cosmos desde o início dos tempos. O mundo temporal é um veículo de revelação divina e por meio dele, todas as pessoas são capazes de saber que Deus existe. O eterno poder de Deus e seus atributos inerentes, imutabilidade, onisciência, onipresença e tudo que pertence à sua divindade são tornados claros por meio da natureza. Sproul. Nesse momento alguém pode estar se perguntando, mas Deus mandaria para o inferno um pobre e inocente indígena morador de terras distantes que nunca ouviu falar sobre Jesus? A questão não é essa. A questão é que não existem inocentes. Todos foram afetados pelo pecado de Adão e, portanto, estão debaixo da condenação divina. Todos foram destituídos da glória de Deus, sem falar de que Deus está revelado na criação e que todos têm condições de reconhecê-lo e, portanto, de buscá-lo. Atrelado a tudo isso, existe a própria Bíblia Sagrada, o que chamamos de revelação especial, que nos fala sobre tudo isso que estamos trabalhando. Mas revelação especial é um conceito teológico que vamos estudar posteriormente. Ou seja, nada vem de nossa cabeça, mas Deus as revelou em sua palavra. Os homens estão debaixo da ira de Deus, pois o pecado de Adão passou a todos eles. Romanos 5:12. E eles são indesculpáveis por rejeitarem a Deus, pois se pode conhecer a Deus na criação. Romanos 1:19-21. Nada provém de particular elucidação, mas homens guiados por Deus registraram isso para o nosso conhecimento. Agora passemos a outro ponto de nossa lição. A culpa. No ponto anterior falamos de como a revelação geral pode colocar o homem em maus lençóis. Isso quando o homem rejeita o Deus manifesto nas coisas criadas. Quando o homem rejeita a Deus, não quer dizer que ele esteja rejeitando a adoração ou a religião. Todo homem possui um senso religioso, mas quando esse senso religioso é administrado por ele mesmo e não pelo único Deus verdadeiro, ele sempre incorrerá ao erro. Tentarei de explicar isso melhor com a ajuda de Paulo. Vejamos o texto bíblico, Romanos 1, verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Paulo diz que os homens, diante da revelação geral, Deus revelando-se na criação, se inculcaram por sábios, ou seja, agindo de maneira arrogante e mentalmente reprovável, passaram a adorar as criaturas ao invés do Criador. Ou seja, os homens se deram a uma religião que nega a existência de Deus para adorar a outra coisa que não o verdadeiro e único Criador. E isto é loucura, pois ele está revelado na criação. Uma coisa está clara nesse texto de Romanos, que o homem é um ser religioso.
O problema está no fato de não se curvar diante do Deus revelado na criação, mas se curvar diante de uma criatura. O problema está no fato de sua adoração não ser entregue ao Deus revelado, mas a um Deus criado e idealizado por ele. O que estamos vendo aqui é o homem num estado mental reprovável, se promovendo ao posto de alguém que determina o que vai adorar, ao invés de adorar o Deus que se revela na criação. Vejamos mais uma vez as palavras de Packer. A Escritura explica esse estado de coisas dizendo que o pecado do egoísmo e da aversão às prescrições de nosso Criador conduz a humanidade à idolatria, o que significa transferir a adoração e a reverência a outro poder ou objeto que não o Deus Criador. Dessa maneira, os humanos apóstatas suprimiram a verdade e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles sufocam, extinguem, tanto quanto podem, a consciência de que a revelação geral lhes dá o Criador juiz, transcendente, e com o seu inestimável senso de deidade se apegam a objetos indignos. O que D.A. Packer nos diz é que a revelação geral acaba por desenvolver nos seres humanos um sentimento de culpa. Os seres humanos não conseguem suprir completamente a sua percepção de Deus. Por isso mesmo, aqueles que negam a existência de Deus vão em busca de outras coisas para endeusar. Nos dias de hoje, pessoas idolatram bens materiais, empresas, títulos, carreiras, famílias, filhos, times de futebol e prazeres, exatamente porque não conseguem suprimir a verdade de que foram criados para adorar Deus e que está revelado na criação. Todas essas tentativas de preencher seus corações com outras coisas que não o Deus revelado tornam-se frustrantes, pois não podem trazer satisfação verdadeira e não apagam da consciência o sentimento de culpa que continua a vigorar em seus corações. É exatamente por isso que grandes empresários que idolatram seus cargos, prestígios e bens nunca estão satisfeitos. Por mais que o homem busque outros objetos de adoração, nunca se livrará do desconfortável sentimento do julgamento vindouro. Isso porque o que se pode conhecer sobre Deus está revelado. São eles que negam para si mesmos a existência de Deus. No entanto, o simples negar não alivia a consciência. Lá no fundo, eles estão cientes da existência de Deus e esperam que o dia do ajustar contas nunca se cumpra. Muitos fantasiam pensando que Deus os tratará com misericórdia, pois eles não sabiam da verdade. Só se esquecem que Deus conhece o mais profundo do coração humano e que Deus revelou-se na criação e também revelou na Santa Escritura que todos são indesculpáveis. Para concluir, precisamos entender de uma vez por todas que não existem inocentes. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Portanto, não existe ninguém indo para o inferno que não mereça estar lá. Não existe ninguém que esteja sendo condenado ao inferno por pura injustiça de Deus, pois os céus revelam a glória de Deus e Deus se comunica aos homens por meio da criação. Todos os que rejeitam a Deus são indesculpáveis exatamente por isso. Romanos, capítulo 1, do verso 19 ao 25. Portanto, Deus não é injusto e os homens são indesculpáveis. Por fim, também precisamos entender a urgência da missão da igreja, pois somente o Evangelho, que convida as pessoas a abandonarem o pecado para viver uma nova vida em Cristo, pode salvá-las. Portanto, não se envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação do perdido. Lição escrita pelo reverendo Wagner Fernandes, da Igreja Presbiteriana do Jardim Novo Mundo.